Boa noite a você que me acompanha em casa, que Deus possa estar presente no lugar onde você está, aqui na casa dele, com todos os que estão presentes aqui também, todos os que estão fazendo a coisa acontecer, movidos pela força do Espírito Santo, que nos alimenta, nos motiva a estarmos aqui e tentar fazer uma adoração perfeita ao Senhor. Estou muito feliz por estar aqui, tendo essa oportunidade mais uma vez. Estaremos juntos durante essa semana de mordomia, buscando primeiro o reino. Cada dia um tema diferente, cada dia nós tocaremos em alguma questão específica da mordomia cristã, como os irmãos já bem sabem, a mordomia cristã envolve muita coisa, envolve todo o estilo de vida de um cristão. E hoje nós vamos entender mais um aspecto. O título do sermão é Sem Compromisso na Babilônia. Sem Compromisso na Babilônia. Esse é o título do sermão de hoje. E antes de mais nada, vamos orar ao Senhor. Pedir agora a convocação do Espírito Santo neste lugar, para que Ele ilumine as mentes de quem está assistindo e as mentes do pregador também. Oremos. Grandiosíssimo Pai, que estais nos céus e estais aqui, nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos preencha neste momento, nos alimente, nos dê a Tua paz, nos dê a Tua instrução, que agora o Teu Espírito Santo faça morada em nós, ó Pai. Tire das nossas mentes qualquer coisa que possa interferir no entendimento da palavra de hoje. E que todos os exemplos que sejam aqui ditos, que eles possam ser absorvidos e postos em prática na nossa vida. Conduza até o fim da programação, nós te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, muitas vezes nós temos a mania de achar que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, nós só estamos falando da nossa vida religiosa. Colocar Deus em primeiro lugar só tem a ver com a parte religiosa da minha vida. Ou seja, às vezes a gente pensa como se a nossa vida fosse dividida em gavetas, e uma dessas gavetas é a gaveta da religião. Nesta gaveta eu vou fazer de Deus o primeiro lugar. Mas aí as outras coisas dizem respeito a mim, a forma como eu me visto, a forma como eu falo, a forma como eu me alimento, a forma como os lugares que eu frequento, as músicas que eu ouço. Parece que a gente pensa que cada coisa está em uma gaveta diferente, e temos uma gaveta específica para a religião, e nessa gaveta Deus está em primeiro lugar. E aí é que está a importância da mordomia. A mordomia cristã, o objetivo principal é fazer com que você entenda que Deus e que religião envolve todos os aspectos da sua vida. E em todos eles, a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. Não é uma gaveta só da nossa vida que vai ter Deus, mas tudo, a nossa vida tem que ser 100% entregue em todos os aspectos a Deus. E isso não vai ser desagradável, por mais que o mundo pregue que será, mas essa entrega só nos fará bem. A mordomia é isso, é ser cristão no estilo de vida, na forma de viver a vida, em tudo que se faz, em tudo que se fala, na forma como se age. E hoje nós vamos estudar um aspecto que diz respeito principalmente à parte da temperança, dos hábitos alimentares. Estudaremos sobre isso, e muitas pessoas com certeza veem isso como um grande problema, Sermão de mordomia, tocando na questão de alimentação. Agora você pegou no meu calo, e agora o que é que eu faço? Vamos tentar entender o que é que Deus quer de nós. Mas iremos ler uma história que sempre que se fala de alimentação cristã, de um padrão de alimentação, se lê sobre essa história, e a gente vai tentar pescar alguns detalhes dessa história que vão ser bastante importantes. Mas é a história de Daniel e seus amigos. Recentemente estávamos aqui lendo sobre a história de Ana,
a mãe de Samuel e toda a sua entrega, né, de vida a Deus, entregando até o seu filho. Hoje nós vamos tentar aprender a entregar a nossa alimentação. Também a alimentação. Daniel e seus amigos eram exemplos em vários setores da vida e a alimentação era simplesmente um deles. Mas antes de começar, né, a entrar nas questões do exemplo que eles deram, vamos contextualizar, né? O início dessa história se dá com a invasão de Babilônia a Jerusalém. Os babilônicos invadem Jerusalém, exploram a cidade de Jerusalém, inclusive nos recursos humanos. Eles fazem uma espécie de recrutamento dos jovens de Jerusalém, pensando que aqueles jovens poderiam ser servos em potencial no reino da Babilônia. É assim o início da história de Daniel e dos amigos. Porém, Daniel, mesmo recrutado, e seus amigos também, mesmo recrutados para um povo estranho, eles tinham hábitos de vida consolidados, muito bem fundamentados, durante toda uma criação que eles tiveram dentro do povo de Deus. Eles conseguiram aprimorar o seu caráter e a sua personalidade. Conseguiram. E, infelizmente, nós sabemos que quando acontece uma mudança na nossa vida, em relação ao ambiente, em relação a experiências, geralmente quando acontece uma mudança, a gente tende a mudar também. A gente muda um pouquinho da nossa personalidade, do nosso caráter, dos nossos hábitos. É uma tendência que mude junto. E a mudança que Daniel e seus amigos sofreram ao redor deles era algo tremendo. Imagine só você mudar de cidade, você mudar de companhias, você mudar inclusive de nome. Eles mudaram até de nome. Então, se uma mudança acaba interferindo no nosso caráter e personalidade, imagine você mudar até de nome. A intenção dos babilônicos era fazer com que Daniel e seus amigos tivessem todo o seu passado apagado, jogado fora, e eles pudessem agora escrever na vida daqueles garotos o que o Império Babilônico queria deles. Mas, irmãos, se tem uma marca que é difícil de sair na vida de alguém, é a marca que Deus nos deixa, a marca de Jesus. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos que estão afastados, de repente tem aí alguns irmãos que estão assistindo, que estão de repente afastados, e podem falar isso por experiência própria. A marca que Deus nos deixa, ela é para sempre. Por mais que você se afaste, por mais que você viva em outro contexto, aquilo vai estar sempre na sua mente. Parece que o Espírito Santo não abandona. E aquelas marcas de Daniel e os amigos ficaram. Elas estavam muito bem seguras. E isso era um problema para quem? Para Satanás. Afinal de contas, o Império Babilônico naquela situação estava sendo movido por Satanás. Satanás era o mais interessado em mudar o caráter e a personalidade de Daniel e seus amigos. Assim como ele é interessado em mudar a minha e a sua personalidade. É o mais interessado. Isso acontece na vida de muitos jovens. Quando a gente fala da história de Daniel e seus amigos, é praticamente impossível não fazer associações com os jovens da igreja, né? E a gente percebe, por exemplo, que os jovens da igreja se colocam também em situações... Trocar o microfone. Os jovens da igreja também se colocam em situações de mudança, muitas vezes, né? Por exemplo, quando um jovem entra na universidade e é colocado num contexto completamente diferente do que ele estava acostumado na sua família, na igreja, e ele se depara com experiências que ele nunca tinha vivido, ele se depara com pensamentos que ele nunca tinha descoberto antes. E aí, qual vai ser o elemento chave? O fundamento do jovem. Será que ele está
bem fundamentado, bem enraizado nos valores que ele tem? Essa era a pergunta que poderia ter sido feita para Daniel e seus amigos. E de forma prática eles mostraram que realmente estavam muito bem enraizados em todos os valores que tinham. O estilo de vida deles e a forma de pensar parece que era inegociável. Inegociável, assim como deve ser de qualquer cristão. E lá em Daniel, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Verso 8. Chegamos a uma situação em que Daniel, a ele e aos amigos, é oferecido as iguarias do reino. Todo o sistema alimentar babilônico está à disposição deles. As comidas do rei, as melhores possíveis, na concepção dos babilônicos, as mais saborosas, as mais gordurosas. E no verso 8, nós temos uma fala de Daniel, e eu gostaria de ler com os irmãos. Vamos lá. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aqui é feita uma citação do discurso de Daniel. O que é que ele pediu para o chefe dos eunucos? Qual foi o pedido de Daniel? Ele gostaria de não se contaminar. Essa palavra é muito forte, não é? Vocês concordam comigo? É muito forte essa palavra, contaminar, com comida. Parece que está falando de veneno, né? Contaminar. O que é que isso nos mostra? Por que Daniel usa uma palavra tão forte? Será que numa situação como essa ele não tinha que pegar mais leve, né? Porque ele é só um servo, ele é um escravo ali. Ele vai falar com o chefe dos eunucos, vai fazer um pedido. Aí você chega para fazer o pedido e diz assim: eu não quero me contaminar com a sua comida. Olha só, que coragem, hein? Será que a gente teria a mesma coragem? Uma comida que todo mundo acha maravilhosa, você chega e diz: eu não quero me contaminar. É uma palavra forte. Mas qual a lição que a gente tira disso? Daniel não queria amenizar a gravidade do problema que seria comer aquelas comidas. Ele queria mostrar que ele não estava disposto à negociação e que para ele aquilo era muito sério. Então, se Daniel chegasse para o chefe dos eunucos com uma postura passiva, imagine aí, lá bem tímido assim: eu gostaria, excelentíssimo senhor, eu gostaria de fazer um pequeno pedido para você. Eu gostaria de, desta vez, não comer dessas comidas. Qual será que seria a resposta, né? Com certeza o chefe dos eunucos iria achar que era só uma besteira de Daniel e ele iria ter que comer. Mas ele foi firme e foi claro. Usou as palavras que deveria usar. Não quero me contaminar. E se a gente for parar para pensar, Daniel seguia um estilo de vida saudável na alimentação, porque Deus nos pede um estilo de vida saudável na alimentação. Mas qual é o propósito disso? Qual é o propósito de viver uma vida de alimentação saudável? O que é que isso muda na minha espiritualidade? Por que Deus quer isso de mim? Na minha mente que Ele quer? Se Deus quer a minha mente, o que é que eu comer ou não comer vai interferir nisso? A gente precisa entender qual é o propósito de Deus nisso. Será que o propósito de Deus é só nos privar do paladar gostoso das comidas gordurosas? Será que é isso? É só uma privação, um sofrimento a mais que Deus quer de nós? Vamos entender melhor isso. No sábado, provavelmente, nós teremos uma parte falando só sobre saúde, e nós vamos entender mais a fundo esses princípios. Mas, com certeza, nós já podemos entender e adiantar aqui que a intenção de Deus, o propósito de Deus é manter o perfeito funcionamento da nossa mente. E isso inclui a alimentação, de uma forma direta, não é indireta. O funcionamento da nossa mente depende daquilo que a gente come. Eu não estou falando isso só porque por ser bonito, dizer que se alimentar bem faz bem para a mente. Não é assim, irmãos. É algo direto, é algo forte. Não somente isso,
né? Mas também a questão da preservação da identidade. Quando Deus queria de Daniel e dos amigos dele que eles se privassem daquelas comidas, ele queria que a identidade de Daniel não fosse perdida. Se ele concedesse na comida, aí talvez fosse mais fácil conceder em outras coisas também, né? Quando a gente faz uma concessão leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E Deus queria preservar a identidade de Daniel. Quem Daniel era? Quem os amigos de Daniel eram? Ele queria preservar isso. Quem você é? Quem somos nós? Será que nós temos preservado a nossa identidade de filhos de Deus? Ou será que a gente tem feito uma série de concessões, a ponto de nós estarmos perdidos em relação a qual é a nossa identidade? Nós precisamos ser muito bem resolvidos sobre quem nós somos. E isso só vem através da firmeza de caráter e da falta de negociação com o mundo. Nós sabemos o que Deus quer de nós, e não cabe a nós ficarmos em negociações. Assim como Daniel foi irredutível. Mas complementando o que eu estava falando, o paladar ele influi, ou seja, a alimentação ela influi diretamente na nossa mente, no funcionamento da nossa mente. Existem estudos que mostram que o açúcar ele tem propriedades que chegam a ser entorpecentes, viciantes, o açúcar. E hoje em dia, a maioria das comidas que são industrializadas, elas contêm uma quantidade absurda de açúcar, e às vezes a mistura do açúcar com o sal, que é ainda pior, provoca efeitos ainda mais viciantes. Não somente o açúcar, mas também a gordura, os alimentos gordurosos. Quando a gente consome um alimento gorduroso, parece que vai embora o nosso raciocínio. Você já comeu uma buchada de bode? Oh, coisa boa que é uma buchada de bode, hein? Para o paladar. Para o paladar. Depois que entra no nosso corpo, aí dá aquele banzo. Você não tem vontade de fazer mais nada. Você não sabe dizer nem o seu nome mais. Fica lá jogado no sofá esperando a digestão acontecer. Por quê? Quem está sendo irrigado agora não é o seu cérebro, é o seu estômago. O sangue está indo todo para lá. E a sua mente só quer ficar em stand-by. E aí fica muito mais fácil do inimigo interferir nas suas decisões. Quando a sua mente está fraca, está enlevada naquela digestão gordurosa, a gente só vai tomar a decisão errada, irmãos. E aí vem a importância do jejum. Consegue entender? Consegue entender o porquê que Deus pede de você um jejum? Qual o propósito disso? Quando a gente está em jejum, apenas a nossa mente está trabalhando, está sendo irrigada, está funcionando a todo vapor. Esse é o propósito de um jejum. Não é nos privar, nos fazer sofrer. É fazer com que a nossa mente funcione com clareza. Mas nós somos tão viciados em comida, que a gente fica com aquela ânsia de querer comer, mas isso é psicológico, irmãos. O corpo ele consegue passar muitos dias sem comer. Nós temos essa capacidade, mas nós somos enganados. E Satanás tem usado o açúcar e a gordura como grandes aliados dele nas tomadas de decisão da sua vida. Existe um hino que eu gosto muito, talvez seja o meu hino preferido, que é Tudo Entregarei. A gente cantou ele sábado aqui. E um dos trechos desse hino fala assim: resoluto, mas submisso. Lembram dessa parte? Resoluto, mas submisso. O que é alguém resoluto? É alguém muito convicto do que acredita. Não, é muito bem resolvido, não tem dúvidas sobre si. Isso é alguém resoluto. E o que é uma pessoa submissa? Aquele que se submete a alguém, aquele que obedece a alguém. Nesse caso, nós obedecemos a Deus de uma forma muito bem resolvida. Nós sabemos quem nós somos. Nós somos o que Ele diz que nós somos. E somos bem resolvidos quanto a isso. Submissos. Existe uma parábola, vamos dizer assim, né? uma comparação que se faz da liberdade e se projeta duas imagens. Eu gosto muito de falar sobre essa questão da liberdade. Quando a gente olha para uma árvore,
e para uma palha seca no vento, qual é a imagem que passa mais uma sensação de liberdade? A árvore que está ali parada ou a palha seca que está voando para lá e para cá? Aparentemente, a palha seca é mais livre, não é? Só que não. A árvore está enraizada no chão, mas ela se mantém viva pelo chão, ela dá frutos pelo chão, pela alimentação do solo, a árvore se mantém e tem aquela imagem bonita. Já a palha seca no vento, aparentemente livre, ela está sendo guiada pelo vento, ela não tem vontade própria. E nós, cristãos, somos árvores, nós estamos fincados no chão. E as pessoas que nos olham acham que nós temos privações, que nós não temos liberdade, mas isso é um grande engano. Quem não tem liberdade é quem se deixa levar pelos seus próprios impulsos, quem é escravo de suas vontades. Porque existe uma coisa que o cristão precisa desenvolver na vida, que é o chamado domínio próprio. Domínio próprio. Eu amo esse termo, e é o que eu mais quero desenvolver em mim, sempre. Ter o controle sobre as minhas vontades. E isso na alimentação é muito sério. Se você não tem domínio próprio na sua alimentação, vai ficar complicado ter domínio próprio nas outras coisas da sua vida. Às vezes a gente se deixa levar simplesmente pelo paladar, sabe que aquilo vai fazer mal para você, sabe que o momento de prazer é só ali na hora da boca, ali, quando passou da boca, acabou, agora só vai fazer mal para você. E você sabe disso. E o que é que te impede de dizer não para um alimento ruim? A falta de domínio próprio. E nós precisamos de domínio próprio. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Mas, naquela situação de Daniel, onde ele demonstrou ter domínio próprio, ele tinha duas opções. Daniel e seus amigos tinham duas opções. Eles tinham 2 reis a agradar. Qual dos 2 reis eles deviam agradar? Essa era a questão. E é muito bonito a gente dizer, não, com certeza ele devia agradar a Deus, o rei que ele seguia, mas nós tínhamos um rei visível ali, pedindo coisas a eles, esperando deles atitudes, esperando deles um estilo de vida que ele queria. E Daniel foi firme, ele não era aquele rei que ele queria agradar, não era aquele rei, ele sabia disso, ele estava resoluto. E qual é o rei que você deseja agradar? Na sua vida, qual o rei que você está agradando? Será que é o rei celestial ou você está agradando os reis terrenos? Está fazendo a vontade de outras pessoas e isso tem te afastado da vontade de Deus. Qual o rei que você está agradando? E com o que você tem se contaminado? Com o que você tem se contaminado? Vou usar a mesma palavra que Daniel usou. Contaminação. Nós recebemos de Deus um caráter puro, ideal, santo. É isso que nós recebemos de Deus. A condição de sermos filhos dele. E aí nós pegamos essa nossa condição de pureza e enchemos de contaminações das mais diversas formas. A que nós estamos estudando hoje é a alimentação. Nós recebemos de Deus um corpo em pleno funcionamento, de forma perfeita, tudo bem engenhoso, funcionando de uma forma maravilhosa, fantástica, milagrosa. E aí você começa a agredir o seu corpo com as suas escolhas, com as contaminações do mundo. Se naquele tempo de Daniel já tinham alimentos que ele julgava contaminar, então o que é que Daniel diria de um refrigerante? O que é que Daniel diria de alimentos industrializados, salgadinhos, frituras? O que será que ele diria disso? Se ele chamou as iguarias do rei de contaminação, imagine essas comidas de hoje em dia. E a gente não pode ser menos do que Daniel foi no trato com esses alimentos. Irmãos, eu vou dar 2 exemplos bíblicos aqui, eu sei que o tempo já está avançando, mas você está em sua casa, então está no conforto de sua casa, dá para segurar um pouquinho. O primeiro teste que foi feito envolvia justamente um componente alimentar.
Adão e Eva foram tentados justamente pelo paladar e caíram. Só que o segundo Adão, ele também foi tentado pelo paladar. Se a gente for pegar a história de Jesus, no momento em que ele fez um jejum de 40 dias e estava no deserto, qual foi a primeira tentação que Satanás ofereceu para Jesus? Alimentação. Você imagina estar 40 dias sem comer e se sentir seguro para dizer não, não quero comer estes pães. Jesus foi tentado na comida, mas por que será? Por que será que Satanás chegou primeiro com essa proposta da alimentação? Qual era o propósito do jejum de Jesus? Era simplesmente um martírio próprio? A gente acabou de comentar. Jejum faz com que a nossa mente funcione melhor. E Jesus estava no ápice da clareza na mente dele. 40 dias de jejum e o foco da mente dele estava apuradíssimo. Então ele teve a propriedade de negar, porque ele estava no ápice do seu domínio próprio, exercendo o seu domínio próprio. Então ele nega. Mas Satanás veio primeiro com essa proposta porque ele sabia que se Jesus caísse ali, as outras coisas seriam mais fáceis de derrubar ele. Porque agora não estaria mais a mente dele funcionando a todo vapor, né? Agora a irrigação sanguínea estaria sendo disputada entre cérebro e estômago. E aí ele estaria mais enfraquecido espiritualmente. E parece que essa compulsão alimentar das pessoas hoje em dia é justamente uma estratégia de Satanás para manter você tomando decisões erradas. Tomando decisões erradas. O Espírito de Profecia nos fala da importância do jejum, da importância de fazer de repente um jejum intermitente, de parar de comer tantas vezes no dia. Tantas vezes a gente parece que tem a necessidade, passou 3 horas no relógio sem comer, já dá aquela compulsão, mas isso é psicológico, irmãos. É incrível, é incrível. Uma coisa que a gente não comentou ainda, mas que essa atitude de Daniel e os amigos dele tomaram, gerou, foi o testemunho. Não tem nada melhor do que você dar um testemunho e ser reconhecido pelo seu testemunho. Eu digo isso até por experiência própria também. Eu tento seguir uma alimentação correta à medida do possível. E algumas pessoas ficam curiosas para saber o porquê daquilo. E é tão bom nós podermos dizer que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. O meu corpo não é como um corpo de qualquer um, porque eu sou filho de Deus. Eu preciso prezar pelo meu corpo assim, com essa consciência. E assim você testemunha. Dificilmente você chegar para uma pessoa com um folheto vai fazer com que ela sinta curiosidade de querer saber sobre sua religião. Isso é difícil de acontecer. Mas quando aquela pessoa vai estudando você no seu dia a dia, começa a ver que você é diferente em uma série de coisas. Poxa vida, por que será que ele come assim? Por que será que ela come assim? Por que será que ela não come tal coisa ou ela não toma isso aqui? Por quê? E essa curiosidade vai fazendo aquela pessoa querer pesquisar sobre você e sobre o que te move a ser assim. E o testemunho vai entrando com a parte evangelística. E o testemunho de Daniel e os amigos dele era muito forte. Irmãos, existe uma citação que eu gostaria de fazer aqui para vocês, de um pastor da nossa igreja, que diz assim: às vezes, as pessoas ao nosso redor não estão interessadas em nossas crenças, mas não podem ignorar o nosso estilo de vida. Não dá para ignorar. Quando você é diferente, isso fica tão claro que vira assunto. É impossível não virar assunto. Não dá para ignorar o estilo de vida de um cristão. Por quê? O estilo de vida do cristão é extremamente diferente do mundo. A alimentação, portanto, é uma forma de adoração. O tempo está indo embora, eu vou encerrar aqui. Vamos para Daniel capítulo 1, verso 20. Daniel capítulo 1, verso 20. Que diz assim: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fizera perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Percebam, o que é que aconteceu aqui? O estilo de vida alimentar de Daniel e os amigos dele interferiu diretamente
no seu raciocínio. À medida que não interferiu no raciocínio dos outros, ou seja, interferiu negativamente, aquelas comidas gordurosas, gostosas, fez com que eles não pensassem, não raciocinassem bem. Mas Daniel e seus amigos conseguiram. Irmãos, eu gostaria de fazer somente 2 comentários para a gente fechar. O primeiro deles é bem simples. A alimentação é uma forma de adoração. Tudo na nossa vida é uma forma de adoração. Isso é a mordomia cristã em sua essência. Qualquer atitude que você faça, você tem que ter o temor de Deus, o senso da presença dEle. E a consciência de que Deus te entregou um templo para cuidar. O templo é o seu corpo. E se alimentar bem é uma forma de adorar a Deus, cuidando do templo. E a outra coisa que eu gostaria de dizer para fechar é que domínio próprio não é opcional nos tempos do fim. Infelizmente, eu estou pregando aqui incentivando a todos nós termos domínio próprio. É muito bom que a gente tenha agora, mas em breve isso não vai ser mais algo que eu posso não ter. Porque se você não tiver, você não vai conseguir suportar as provas que virão. O cristão precisa do domínio próprio e a gente precisa dele agora, para que lá na frente a gente consiga se segurar, assim como Daniel e os amigos se seguraram, por esse alimento que eles tinham, inegociáveis. Eles não se inclinaram às tendências do mundo, por conta do domínio próprio. E os nossos hábitos devem ser assim. Nós devemos fazer aquilo que nós queremos, de acordo com as vontades de Deus, não de acordo com as vontades do mundo. Você é dono do seu livre-arbítrio. Então não deixe que costumes ruins façam de você um escravo. Você não é escravo de ninguém. Deus te fez com livre-arbítrio, para obedecê-lo e amá-lo de acordo com a sua própria vontade. Então agora nós vamos cantar o nosso hino final, o hino que é tema dessa semana de oração, de mordomia, e em seguida eu voltarei para a gente fazer uma breve oração.